Boa noite, turma. Eu sou a acadêmica Yara de Lira Maciel, acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Pedreiras, graduando no curso de Letras, em licenciatura em Letras e Literatura. Estarei, durante esse período, estagiando na turma de vocês, juntamente com minha colega de classe, Raiane de Freitas Magalhães. Então, sabemos que nesse período de pandemia, muitas aulas estão sendo virtuais e de forma remota, como vocês já podem ter observado. Então, nosso estágio também será assim, de forma remota. Enviaremos as aulas para vocês participarem conosco. Então, um assunto que a gente vai estar proporcionando para vocês durante esse estágio, nesse primeiro momento, vai ser sobre o sujeito indeterminado. Então, o que seria esse sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele que não aparece expresso na oração, nem pode ser identificado, ou porque não se quer, ou porque não se pode identificar quem pratica a ação. Ou seja, é aquele sujeito que a gente vai olhar uma frase, vai ler, e ele não vai estar explícito dentro da frase. Não, esse sujeito, quem vai interpretar a frase não vai descobrir quem ele é, porque ele é indeterminado. Ninguém vai saber quem é esse sujeito. Esse sujeito, existem duas estruturas sintáticas para indeterminar o sujeito. E quais são essas estruturas que fazem com que o sujeito seja indeterminado dentro de uma oração? Primeiro é a oração com o verbo na terceira pessoa do plural, que no caso seria eles. Eu, tu, eles. Eles seria a terceira pessoa do plural. Então, toda vez que o verbo vier na terceira pessoa do plural dentro de uma frase, principalmente no início, esse sujeito ele será indeterminado. E a segunda questão é a oração com o verbo na terceira pessoa do singular, no caso, o ele. Quando o verbo vier na terceira pessoa do singular, que refere-se à colocação ele. Temos como exemplo a oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Tiraram as fotos de todos os alunos. No caso, aqui está na terceira pessoa do plural, que é tiraram. Quem tirou a foto de todos os alunos? Eles tiraram. Mas eles quem? Não dá para saber quem tirou a foto. Não dá para saber quem está fazendo a ação dentro da frase. Por isso, esse sujeito é indeterminado. Porque não dá para falar que foi Pedro, que foi Ana, que foi José que tirou a foto. Não. Quando não dá para identificar um sujeito específico dentro da oração, temos um sujeito indeterminado. Como nas outras frases. Guardaram as fotografias numa caixa. Quem guardou? Ninguém sabe. Então é indeterminado. Disseram que as fotos estão sem enquadramento. Mais uma vez, indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural e ninguém consegue identificar quem seria o sujeito. Dizem que a família está falida. No caso, agora está na terceira pessoa do singular, que também vai identificar como um sujeito indeterminado, porque não podemos dizer quem que falou que a família está falindo. Só dizem que a família está falindo. Porém, ninguém sabe quem falou, e por isso também é um sujeito indeterminado. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cesta. No caso, a palavra que vai especificar na frase é a terceira pessoa do plural. Para abordar um sujeito indeterminado, seria a palavra colocaram. Então, a palavra colocaram está indicando uma pessoa, um sujeito, porém indeterminado, porque ninguém sabe quem colocou a cesta dos gatos perto da porta do personagem. Olá, turma, boa noite. Dando continuidade ao nosso assunto, veremos uma outra classificação do sujeito determinado. Reiterando que a professora Yara já citou, o sujeito determinado é aquele que não dá para se identificar em uma oração, embora existindo em um contexto, não dá para se determinar, nem pelo verbo e nem pelo contexto. O sujeito determinado com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se, é chamado de sujeito determinado. Por quê? Quem é a minha terceira pessoa do singular? É ele ou é ela? Quando eu tenho esse meu verbo na terceira pessoa, juntamente com o pronome se, não dá para se identificar se é esta pessoa ou se é aquela, ou seja, se é ele ou se é ela. O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Então, esse pronome se ele é essencial para que se tenha essa indeterminação. Vejamos, então, a estrutura é esta. Verbo na terceira pessoa do singular mais pronome
apassivador sim, diferentemente já da primeira classificação, da qual foi explicada pela professora Yara, ok? Vejamos agora os exemplos. Vive-se melhor no campo, né? Nós temos aí o verbo intransitivo, que não necessita de complemento, porém ele tem um pronome passivador, vive. Mas quem é que vive-se melhor no campo? Nós temos aí um verbo seguido de pronome apassivador, está na terceira pessoa do singular. Se está na terceira pessoa do singular e tem esse pronome passivador, eu tenho o meu sujeito determinado. Vive-se melhor no campo. Não dá para se identificar se é ela ou se é ele que vive melhor no campo, não é isso? Por isso, nós temos a indeterminação, o índice de determinação do sujeito, no caso. Próxima frase. Precisa-se de técnicos em informática. Nós temos aí um verbo transitivo indireto, no qual necessita aí de um complemento, porém o meu verbo está na terceira pessoa do singular, seguidamente de pronome passivador. Novamente, nós temos aí um índice de indeterminação, né? Chamamos sujeito determinado. Não dá para se identificar se é ele ou se é ela que precisa desse técnico de informática. Próximo. No casamento sempre se fica nervoso. Nem sempre. Este pronome passivador se virá depois do verbo. Ele pode anteceder o verbo, professora? Pode. Em alguns casos ele pode sim, como nesta oração, né? Nós temos aqui um verbo de ligação. Sempre que vier um verbo de ligação, como por exemplo aqui na frase fica, este se automaticamente vai anteceder, né? Este verbo de ligação. Agora temos esta seguinte imagem. Prepare-se. Quem já viu morreu de rir. Então nós temos aí um verbo seguido de pronome se, né? Pronome passivador se. Prepare-se. Quem já viu morreu de rir. Está pedindo para se preparar, ele ou ela. No caso, nós temos a indeterminação do sujeito. Vende-se esta casa. Precisa-se de manicure e pedicure. Geralmente nós encontramos estas frases no dia a dia. Nós temos aí o verbo, né? Juntamente com o pronome passivador. E o restante da oração. Se nós identificarmos, se nós analisarmos primeiro o verbo, em toda e qualquer circunstância de análise sintática, nós vamos encontrar a classificação que nós estamos procurando. No caso, nosso caso, sujeito indeterminado. Precisa-se de clientes sempre. Contrata-se motoristas com habilitação. Em todos os exemplos, nós vimos que nós temos um verbo, esse verbo está modificado por conta do pronome passivador. Nós temos aí o hífen com o pronome passivador. Mas só que o diferencial é que ele está na terceira pessoa do singular, o que faz com que ele seja indeterminado. Então, não dá para identificar quem é que está contratando ou quem é que está precisando de cliente, se é ele ou se é ela. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e essas são as nossas referências.